O que é destaque desta quarta-feira? São Gabriel da Cachoeira tem mais de 9.000 casos notificados de malária. Marcos Ronta anuncia oficialmente desfiliação do PSDB. Câmara aprova MPs que governo negociou com caminhoneiros. No Senado foi aprovado o projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. ONU apoia a decisão do STF que impediu o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Terremoto deixa 70 mil desabrigados na Indonésia. Acampamentos para desalojados estão sem água e alimentos. Lancha com 400 quilos de drogas, armamento e gasolina explode durante a operação da polícia em Novo Airão e 4 homens são presos. Garota de 13 anos era agenciada pela própria tia. Após ser flagrado, o empresário que estava com a garota em motel acabou preso. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM Altaces. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM Urucurituba. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, mas com temperatura elevada. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 4 milímetros e que a temperatura máxima será de 34 graus. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, o mês de outubro, quando inicia o período chuvoso, também deve apresentar altas temperaturas e pode chegar à máxima absoluta de 37 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. Dia de São Domingos. Também é o Dia Nacional de Controle do Colesterol no Brasil e o Dia Nacional do Pedestre. Chegamos aos 220 dias do ano e faltam 145 para terminar 2018. O Rio Negro baixou mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 47 centímetros. Até às 5 da manhã, quando operações foram suspensas para reparos na pista de pousos e decolagens, o aeroporto Eduardo Gomes operava sem restrições. Datas e fatos. Registros da história. 1709, o padre brasileiro Bartolomeu de Guzmão inventa o balão de ar quente. 1774, o piloto espanhol Juan Pérez, que comandava a fragata Santiago, descobre na costa ocidental do Canadá a ilha que se chamou Quadra, hoje Vancouver. 1864, criação da Cruz Vermelha. Caswargate. Em 8 de agosto de 1974, o republicano Richard Nixon renunciava à presença dos Estados Unidos. Sob ameaça de impeachment por ter dado aval à espionagem da sede do Partido Democrata em Washington, Nixon foi o primeiro dirigente norte-americano a renunciar. 1991, a torre de rádio de Varsóvia, com altura de 647 metros, desaba. 2008, início dos confrontos entre Rússia e a Geórgia na Ossétia do Sul. 5:52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A redação do Jornal da Manhã recebeu informação ainda há pouco, via telefone, de que um ônibus do tipo articulado está em pane da Darcy Vargas, próximo ao Amazonas Shopping, embaixo da passagem de nível, no sentido Coroado. O veículo está no local desde ontem, atrapalhando o trânsito e podendo mesmo ocasionar um acidente. As autoridades do trânsito devem tomar providências de imediato. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, tivemos uma noite de tranquilidade na cidade? Totalmente, Paulo. No Instituto Médico Legal, uma morte por agressão física. No pronto-socorro Platão Araújo, onde nós estamos ainda nesse momento, a movimentação foi bem tranquila, Paulo.
Peregrino, o trânsito nesse instante, já falamos ainda há pouco deste ônibus que está em pane na Daci Vargas, próximo ao Amazonas Shopping, embaixo da passagem de nível, atrapalhando o tráfego naquela área. Pois é, e tende a atrapalhar ainda mais, né, Paulo, com o passar do tempo, quando chegarmos aí no horário de pico, daqui a pouquinho, vai atrapalhar e atrapalhar muito. Vamos esperar aí que providências sejam tomadas o mais rápido possível. Em relação às demais vias, Paulo, tudo tranquilo, os semáforos estão funcionando. Ontem nós tivemos aí um verdadeiro apagão aí na área do Boulevard, da Major Gabriel, da João Batista. Conversava até contigo, Paulo, em relação a isso na manhã de ontem, mas logo tudo foi resolvido. A princípio falava-se numa explosão. Nós entramos em campo dentro do programa do Valdir Corrêa e logo descobrimos que não houve nenhum tipo de explosão, houve apenas um interrompimento, houve uma interrupção no fornecimento de energia e logo depois tudo ficou tranquilo. Peregrino, e o transporte coletivo em Manaus, como é que está nesse instante? Tranquilo, Paulo, tranquilo, saída dos ônibus na garagem dá-se de maneira tranquila, nenhum tipo de anormalidade em relação ao pagamento dos rodoviários, que é sempre uma expectativa. Ontem o pagamento saiu, era por volta de 18 horas, quando o dinheiro caiu na conta dos trabalhadores do transporte rodoviário, né? No 5º dia útil do mês, que foi ontem, o pagamento estava previsto lá por volta de 16 horas, quando foi 18 horas, o pagamento caiu na conta dos trabalhadores. Peregrino, temos a informação aqui de que o ônibus que está em pane é um articulado, aqueles que eu convencionei chamar de pata-choca, que pegou bem, todo mundo fala nisso. Pois é, o ônibus está em pane mecânica, essa pata-choca, batizada por você como pata-choca, Paulo, está em pane mecânica. E sempre, Paulo, a gente vê esses ônibus aí no prego, na cidade. Quando dá tempo, o motorista tenta colocar no acostamento, tenta colocar num local onde não atrapalhe tanto, só que dessa vez, né, Paulo, ficou bem baixo da passagem de nível e o negócio vai ser complicado. Peregrino, estamos recebendo informação aqui e também pedido de providências à polícia que um assaltante utilizando uma motocicleta preta, 125 cilindradas, com capacete preto, claro, ele está atacando trabalhadores que vão para o Distrito Industrial ou que voltam do Distrito Industrial lá na rua Gurupi, no bairro da Paz, Alberto Peregrino. Pois é, Rua Gurupi, no bairro da Paz, Paulo, a principal via do bairro, né? E é lá que esse motoqueiro está atacando, segundo aí os ouvintes já te informaram, Paulo, e essa é uma reclamação recorrente também de outros bairros da cidade. As vítimas são sempre os estudantes e as pessoas que vão para o trabalho, que estão chegando do trabalho do Distrito Industrial, sempre bem cedinho, por volta de 5:30 da manhã, são atacados por motoqueiros. Infelizmente isso vem acontecendo. E o objetivo deles, a grande maioria das vezes, é o celular. Pois é, o celular, e se você não entregar, o que acontece, Peregrino? Bala, geralmente a morte, né? O último deles aconteceu assim, foi aquele garoto lá que morreu de 16 anos no Valparaíso e aquele trabalhador que estava saindo do INPA também, são os últimos 2 que morreram por celular em menos de 10 dias na cidade. A propósito disso, Peregrino e amigos do colaborador do INPA morto durante assalto em um ponto de ônibus, como você acaba de falar, na Avenida André Araújo, fizeram um protesto na tarde de ontem no mesmo local onde o crime aconteceu no dia 31 de julho. Os manifestantes pediam por mais segurança na via e justiça pela morte dele. A vítima de 34 anos foi baleada por um assaltante após pedir para não ter celular levado durante o roubo que ocorreu no dia 31 de julho. Ele atuava como colaborador voluntário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, nas proximidades de onde foi morto. A manifestação começou por volta das 4 da tarde e chegou a causar interdições no sentido centro-bairro da via. Entre os manifestantes estavam colegas de trabalho da vítima que também frequentam o mesmo ponto de ônibus diariamente. As pessoas não devem reagir, não é, Peregrino? Não devem, Paulo, e foi mais um assalto ali naquela área do Aleixo, do Petrópolis, do São Francisco, essa área muito, mas muito afetada mesmo por essa onda de assalto, e dessa vez, infelizmente, culminou aí com a morte desse trabalhador, esse rapaz que tinha apenas 29 anos de idade, salvo engano, e entre 29 e 31. E acabou morrendo aí na mão desses bandidos, Paulo, nessa área onde a gente sempre vem falando, sempre destacando do São Francisco, do Petrópolis e do Aleixo. Peregrino, não se tem informação de que esse bandido já tenha sido preso, não? Não se tem informação ainda, Paulo. Peregrino, bom trabalho para você, até daqui a pouco.
Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, dizendo que nesse momento na área da Zona Leste, Avenida Grande Circular, onde se desloca a unidade externa do Jornal da Manhã, nesse momento apresenta um tempo nublado, Paulo Guerra, e um trânsito já bastante movimentado aqui nessa área. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações. 5:58. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Libão. Cultura, repartimento do Tuiué. Big Bom de Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans realizam nesta quarta-feira uma atividade para reforçar o comportamento seguro dos pedestres no momento da travessia de ruas e avenidas. A ação será realizada no CEMEI Professora Elza Damasceno, no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. As crianças participarão de brincadeiras com mensagens sobre atitudes seguras no trânsito e vão aprender a usar a faixa de pedestres. As atividades fazem parte da programação da Prefeitura de Manaus para lembrar o Dia Nacional do Pedestre, comemorado em 8 de agosto, para evidenciar o cuidado que motoristas, motociclistas e ciclistas devem ter com quem está a pé e que divide o espaço nas ruas. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Um dos patrimônios históricos de Manacapuru que há décadas não se via uma reforma, em breve estará de cara nova. Já começou a reforma e ampliação do mercado municipal de Manacapuru. Erguido no início dos anos 70, bem no centro do sítio histórico da Princesinha dos Solimões, o mercado municipal Aziz de Bumussa passa para a era da modernização e, além da reforma, receberá um outro piso para melhor receber sua clientela. O prefeito Beto D'Angelo relata a necessidade da reforma. Eu faço essa obra com um sentimento muito grande de alegria, uma vez que me criei ali, corri naqueles corredores, trabalhei no açougue do meu pai ali dentro e eu tento dar um retorno àquelas pessoas que estão ali, dando o meu melhor. Uma vez que a gente vê que o mercado já não é mais o mesmo, já não traz mais tanta alegria quanto antes, por conta do descaso. Hoje, a gente faz uma reforma com ampliação, vamos fazer um segundo piso para fazer uma praça de alimentação, vamos criar novos espaços para pegar as pessoas que estão com as suas banquinhas na rua, que não tem um lugar seguro para trabalhar, que não tem a certeza do amanhã, vamos criar esses espaços, colocar essas pessoas ali em cima, vamos movimentar o mercado aos finais de semana com eventos culturais, eventos religiosos, para fazer com que o mercado volte a brilhar, até aquele brilho, aquele ambiente que os turistas pudessem visitar o mercado e ter um lugar aprazível, um lugar bom. E hoje o mercado não oferta isso. Então, essa construção vem para contemplar aqueles homens e mulheres trabalhadoras que ficaram ao longo desses anos esquecidos. Espero, dentro de um prazo, no máximo 4 meses, entregar e Manacapuru ver que nós temos um caminho, temos uma direção e Manacapuru voltar a crescer e ser aquela cidade maravilhosa que sempre foi. Além do mercado, a balsa que sustenta o terminal pesqueiro de Manacapuru também está em reforma. O terminal apresentava diversas avarias, comprometendo a segurança de quem trabalha no local. A reforma garantirá a segurança não só das pessoas, mas também dos barcos que ancoram diariamente naquele terminal. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 6:05. Mais de 2.000 condutores já aderiram à Carteira Nacional de Habilitação Digital, CNHE, lançada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado em fevereiro deste ano. A nova CNH substitui a apresentação da física. A disponibilização do documento em todas as cidades brasileiras foi uma recomendação do Ministério das Cidades junto ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. De acordo com dados enviados pelo DETRAN, até o final de julho, 2.632 condutores solicitaram a CNH digital. Em todo o país, mais de 251,7 mil motoristas já aderiram à novidade, de acordo com o DENATRAN. Podem fazer uso do documento digital todos os motoristas que possuem na carteira física o QR Code no verso
O código começou a ser emitido a partir de maio de 2017. A Prefeitura de Manaus anunciou nesta terça-feira que deve divulgar ainda esta semana o edital de um processo seletivo para a contratação de servidores que irão atuar nas casas de acolhimento que atendem imigrantes venezuelanos na capital. De acordo com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASD, serão contratados assistentes sociais, psicólogos, tradutores, auxiliares administrativos e um antropólogo. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no município de Tabatinga, disponibilizou 75 bens ociosos para doação. Os itens divididos em 19 lotes incluem equipamentos de informática e condicionadores de ar. Podem se candidatar para receber os bens órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário federal, além de instituições filantrópicas com reconhecimento de utilidade pública federal e organizações da sociedade civil de interesse público que participem de projeto integrante do Programa de Inclusão Digital do Governo Federal. Os interessados devem encaminhar as solicitações até o dia 5 do mês de setembro para o e-mail prmtabatinga@mpf.mp.br, indicando o número do lote a que tem interesse. A solicitação deve ser direcionada ao procurador-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, conforme o modelo constante do edital. 6:07. Proprietários e condutores de carros adaptados à propaganda volante devem procurar a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, a fim de regularizarem a situação do licenciamento ambiental dos seus veículos. A regularização dos carros é pré-requisito para que possam circular pela cidade, exigida durante as blitz de fiscalização realizadas em conjunto pelo Tribunal Regional Eleitoral e órgãos municipais, entre os quais a SEMAS durante o período de campanha eleitoral. A SEMAS é o órgão responsável por proceder à modulação e o licenciamento ambiental dos carros com a finalidade de garantir o disciplinamento dos níveis de pressão sonora, evitando ruídos acima dos níveis estabelecidos pela legislação eleitoral vigente, explica o diretor de fiscalização da SEMAS, Enéas Gonçalves. A SEMAS é responsável pela legalização, pelo licenciamento ambiental dos veículos que irão utilizar o sistema de som em propaganda eleitoral. Nós queremos recomendar que as pessoas que utilizarão seus veículos procurem a Secretaria do Meio Ambiente para que possa legalizar, para que possa licenciar, para que possa utilizar essa ferramenta tão importante no período eleitoral, mas devidamente legalizado. Os veículos são passivos de licenciamentos para utilizar essa atividade, então existem algumas regras, existem algumas condicionantes importantíssimas para que você possa realmente utilizar o seu veículo nesse período dentro da legalidade. 6:09 em Manaus. Estamos recebendo aqui uma reivindicação dos moradores de Manacapuru, pedindo ao prefeito da cidade que mande reparar as ruas que estão em péssimas condições de trafegabilidade, algumas delas lá em Manacapuru. É o que pedem os moradores de Manacapuru, utilizando o aplicativo Mano aqui para o Jornal da Manhã. O Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou as contas de 2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru e aplicou multa à então diretora-presidente Astrides Ferreira da Silva no valor de 145,3 mil reais por diversas irregularidades. Já as contas de 2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barcelos, de responsabilidade do diretor-presidente Emetério Gomes Queiroz e de relatoria do conselheiro José Filho, foram desaprovadas com aplicação de 8,7 mil reais em multas por irregularidades, com atrasos na remessa dos dados mensais via e-contas ao TCE e problemas com conta de movimentação do dinheiro público em nome de pessoa física, além da aquisição de veículos sem processo licitatório. A Secretaria do Estado do Meio Ambiente reativou em caráter de urgência nesta terça-feira o grupo de trabalho de queimadas em uma reunião de emergência realizada no espaço Tapiri Ambiental do Instituto de Proteção Ambiental, IPA. A reunião contou com a participação de representantes de 19 órgãos de controle ambiental estaduais, federais e municipais. De acordo com o secretário executivo da SEMA, Adilson Cordeiro, o colegiado foi reativado com urgência em decorrência do grande número de focos de queimadas registrado na primeira semana de agosto
principalmente nos 8 municípios do sul do Amazonas. O município de São Gabriel da Cachoeira registrou 9.339 casos notificados de malária em 2018. Segundo o 9º boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade é que mais registra casos da doença no Brasil. Os dados foram divulgados ontem. Conforme o levantamento, foram registrados 183 casos na 29ª semana epidemiológica e 204 casos na 30ª. Os números apresentam um aumento percentual de 66,7% em relação a igual período do ano passado. E o combate à malária inicia na Zona Oeste de Manaus nesta quarta-feira. Larissa Balheiro tem os detalhes. O combate à malária inicia nesta quarta-feira com uma ação na Zona Oeste de Manaus. A Vila do Tarumã receberá uma ação integrada para eliminar os criadouros da malária. A área do Tarumã registra uma concentração populacional relevante e somente nesta temporada já foram confirmados 27 casos de malária na região. O coordenador do setor de controle de endemias da Zona Oeste de Manaus, Rubens dos Santos, afirma que o local já era monitorado. A Vila do Tarumã é uma situação atípica, entendeu? De casos de malária, que já vinha sendo controlada há muito tempo. E esse mês de julho nós tivemos uma surpresa com o aumento de casos lá, né, de malária. Durante a ação, as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública vão fazer a limpeza das margens do Igarapé. E a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar atividades como o Fumacê. O coordenador do Distrito Oeste, Rubens dos Santos, explica como o trabalho será executado. Nós tivemos a forte parceria da Secretaria de Limpeza Pública, né, que está fazendo todo o bosqueamento daquela borda do Igarapé do Tarumã, ali da Vila do Tarumã, onde aquela borda é criadora natural do mosquito anofelino. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Manaus anunciou investimentos na ordem de 3 milhões de reais nas ações que vão intensificar o combate à malária na cidade. Somente no primeiro semestre deste ano, foram mais de 3 mil novos casos registrados, apresentando um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. 10 mil mosquiteiros e 24 automóveis serão colocados à disposição durante a campanha contra a malária. Os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro, estão em situação de emergência devido ao aumento dos casos da malária. Os 3 municípios são responsáveis por quase 40% dos casos no interior. Essas outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. Agora 6h13. 13 meses após entrar para o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, assinou ontem a desfiliação da sigla partidária. Rota alegou desincompatibilidade de interesses para justificar a sua saída do Ninho Tucano, optando por seguir independente. Ele esperava ser candidato ao governo do estado pelo partido, mas alega que foi deixado de lado pelas tratativas do partido do prefeito Arthur Neto, que fechou com a candidatura de Omar Aziz, emplacando Arthur Bisneto como candidato a vice. Na avaliação de Rota não havia mais clima e nem ambiente para continuar no PSDB. Após sua ruptura com o PSDB, fala-se que Marcos Rota poderia se licenciar do cargo de vice-prefeito para assumir uma secretaria no governo Amazonino Mendes. Polícia. Moradores da rua 17 do bairro do Japim 1, no conjunto 31 de março, estão pedindo policiamento e mais segurança. É que está acontecendo ali uma onda de assaltos todos os dias, começando por volta, tem até hora para começar os assaltos, às 6:30 da manhã, e depois eles dão uma trégua aos bandidos e voltam às 13 horas. E outra trégua, a partir das 21 horas eles voltam a assaltar, é por hora. É por turno. É por turno, os bandidos se revezam em turnos às 13, às 6:30 da manhã, às 13 e às 21 horas. É na rua 17, no bairro do Japim 1, segundo falam os moradores através do aplicativo Mano. 4 homens foram presos em flagrante com 150 quilos de drogas, 2 fuzis de guerra e munições na madrugada de ontem em um sítio em Nova Airão. Um traficante fugiu e 2 policiais civis foram baleados durante o confronto que terminou na explosão de uma lancha carregada de entorpecentes. Foram presos Edilson Manuel Chacon Delgado Tomás, de 38 anos, Fabian Castro Benítez, de 46, Ismalen David Marques Sombra, de 33 e Dilson Gomes Miranda, de 37. Esse quarteto foi localizado por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcótico, DENARC. Segundo o diretor delegado Paulo Mavinier, os agentes prenderam 2 homens no sítio enquanto os mesmos aguardavam a chegada de uma lancha
com 400 quilos de pasta base de cocaína e muita maconha skunk. O delegado explicou no momento da chegada da embarcação, 2 desceram e logo foram presos, mas um percebeu a presença dos policiais e atirou contra os agentes. O traficante conseguiu acertar 2 policiais e fugir na mata. Com o tiroteio, os policiais do DENAC acertaram a lancha que estava com a droga, granada, armas e gasolina, causando a explosão. Mais da metade dos entorpecentes foram queimados, assim como os 2 fuzis de guerra. Os 4 foram autuados por tráfico de drogas. O empresário foi preso em flagrante na tarde de ontem com uma garota de 13 anos em um motel no bairro Monte das Oliveiras. Segundo a polícia, a menina fazia programa agenciada pela própria tia, que também foi presa pelo crime. O caso já estava sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente quando uma denúncia anônima informou o local para onde os suspeitos levariam a garota. Equipes da unidade especializada foram até o motel indicado e flagraram o crime. De acordo com a delegada Joyce Coelho, a tia da menina costumava entrar no motel no banco de passageiro para que a sobrinha não fosse vista e pudesse levantar suspeitas de funcionários dos estabelecimentos. Ela se mantinha escondida no banheiro durante o programa. Imagine, a polícia prendeu a dupla e fez buscas no interior do veículo do empresário e uma picape modelo Hilux. Ao todo, R$10 mil em notas de 100 foram encontrados no carro. A DEPCA vai investigar se o dinheiro seria usado para pagar a tia da adolescente. O homem é dono de uma empresa de vigilância privada que atua na capital. O delegado informou ainda que não era a primeira vez que ele se encontrava com a menina. A garota foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Os suspeitos devem responder por prostituição infantil. Só causa espécie não divulgar o nome deste empresário. 6h21, Alberto Peregrini. Ah, Paulo, mas no Jornal da Manhã não tem essa não. Nome do empresário, Fabiano Neves dos Santos. Empresário tarado, pedófilo que está preso. Fabiano Neves dos Santos, foi ele que foi preso com uma garota de 13 anos e a titia, outra, né, Paulo, outra bandida que se escondia no banheiro durante o programa, não, Paulo? Então vamos. Peregrini, tem a informação aqui de que a polícia está fazendo nesse instante uma blitz, ou seja, a polícia está realizando uma ação em um motel, em uma pousada ou um motel lá no Monte das Oliveiras. O que estaria acontecendo de novo, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Vamos em busca dessas informações para ver se não tem outro Fabiano Neves dos Santos também praticando aí pedofilia com menores, esses tarados, esses bandidos, esses tipo de gente aí que merece ficar atrás da cadeia. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que ontem na delegacia ele ainda insistia e muito para que tivesse regalia. Ele queria objetos, queria algumas coisas que dessem para ele maior conforto dentro da cela. Só que a delegada negou o pedido dos advogados dele que queriam lá, com certeza uma televisão, tipo de coisa assim, uma sandália, uma pantufa, um roupão, um pijama, essas coisas todas. Mas a delegada negou o pedido desse tarado, desse pedófilo. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. Esse homem que levou uma pancada de uma perna manca 3x4 de 1,5 m, deu entrada no pronto-socorro em estado grave, está mais para lá do que para cá. Ele acabou levando essa paulada por volta de 22h38 no bairro Tancredo Neves. Pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi atropelado por uma moto no bairro de Cachoeirinha. Ele deu entrada por volta de 19h32. Era a noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo. O homem deu entrada vítima de uma teçadada nas costas. O cara levou uma lambada, Paulo Guerra, não foi com aquela parada que corta não, foi só com a costa do teçado. Levou-lhe uma lambada que foi preciso ir para o pronto-socorro. É que ele ficou sem ar, ficou ali passando mal, a pressão dele subiu depois de levar uma teçadada. Foi só a costa do teçado na costa dele. Rapaz, parece que ele gritou, foi alto. Pessoas levaram ele imediatamente ao pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, uma pessoa deu entrada riscada a faca por volta de 22h
e 32 minutos, era a noite de ontem. Ele foi vítima dessa riscada de faca devido a um assalto. As informações não contam que levaram o celular dele e ele ainda foi riscado a faca. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E mais de polícia militar, polícia civil na rua, e prenderam mais um fugitivo que estava aí após um ano foragido do Compage. Ele foi recapturado no bairro de Educandos. O nome dele é o Paulo Rafael Viana Pinheiro, 25 anos de idade. Ele foi recapturado no Beco Esperança, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Educandos. Ele era foragido do sistema prisional desde fevereiro do ano passado. Rafael cumpriu a pena por tráfico de drogas no regime fechado. Ele era considerado foragido desde o dia 1º de fevereiro do ano passado. Um homem foi baleado na rua José Paranaguá, no centro da cidade, bem pertinho da Praça da Polícia, a conhecida Praça da Polícia. Era por volta de 22h38, quando esse homem ainda não identificado acabou sendo baleado. Ele foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde permanece internado. Ele não foi identificado ainda, não se sabe também quem atirou, nem o motivo pelo qual ele foi baleado. Se sabe é que ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto com ferimentos por arma de fogo, ou seja, levou bala, levou tiro no centro da cidade. Um carro modelo Etios de cor prata, de placa PHB 4544, PHB 4544. Esse Etios sedã de cor prata foi roubado, foi tomado de assalto, na realidade, próximo ao Fuxico, na tarde de ontem. Quem tiver informação, comunicar a polícia aí que esse carro foi tomado de assalto. É um Etios de cor prata, um Etios sedã de placa PHB 4544. Das notícias do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nenhuma morte por violência foi registrada no plantão da noite e madrugada. Uma noite e madrugada muito tranquila no Instituto Médico Legal. Não houve nenhuma morte, não houve ninguém ferido, ninguém morreu no acidente de trânsito. O Instituto Médico Legal realizou, Paulo Guerra e ouvintes, 52 exames de corpo de delito. De trânsito, Paulo Guerra, além do ônibus na passagem de nível próximo ali ao Amazonas Shopping, temos também um caminhão carregado com cimento em pane mecânica na Avenida Costa e Silva, próximo à Avenida Atlântica. Vai prejudicar e muito trânsito nas próximas horas. É contigo, Paulo Guerra. Estamos recebendo a informação aqui, Pelegrini, que na rua Tantim, no Campos Sales, dois bandidos em uma motocicleta fizeram ainda há pouco um arrastão na parada de ônibus. De novo, Pelegrini. Novo, Paulo, além desse que você já noticiou agora pela manhã, agora vem mais esse recorrente nos bairros. As pessoas que estão indo para o trabalho, que estão aí nas paradas de ônibus, estão sofrendo muito com essas ondas de assalto. Bairro Grande Vitória, Zumbi dos Palmares e outros bairros da Zona Leste, principalmente o Grande Vitória, e os bairros, essas pessoas que moram nesses bairros vêm sofrendo muito com a onda de assalto, principalmente por parte de motoqueiros. Atenção, pessoal do Zona Azul. Muitas pessoas, os motoristas, proprietários de carros reclamando dos flanelinhas lá na Getúlio Vargas. Eles estão coagindo os motoristas. Onde é que está a tal Zona Azul? Loteria. Aqui no concurso 4.744 acumulou. A quadra saiu para 129 apostadores, cada um recebe R$7.147,61. O terno teve 10.361 apostas ganhadoras com premiação individual de R$133,82. As dezenas sorteadas nesse concurso 4.744 da Quina foram essas: 05, 41, 49, 58 e
176. A Time Mania no concurso 1215 teve o time do coração River do Piauí e o prêmio continua acumulado. 6 números, 4 apostas, cada uma recebe R$17.775,36. 5 números, 131 apostas, o prêmio R$775,37. As dezenas da Time Mania foram estas: 15, 23, 37, 43, 57 66 e 67. Dia de sorte, concurso número 34. O mês de sorte foi dezembro. 7 números, 5 apostas, cada uma leva R$249.523,68. Esses apostadores são de Betim, Minas Gerais, Capinópolis, também de Minas, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Videira, Santa Catarina e Franca, em São Paulo. 6 números acertados, 472 apostas ganhadoras com premiação individual de R$857 mais 28 centavos. Dia de sorte teve estas dezenas sorteadas: 06, 12, 15, 18, 23 27 e 29. E finalmente vamos à Lotomania, que saiu para um apostador lá de Ponta Grossa, no Paraná. Ele vai levar R$6.637.492 e de quebra 54 centavos. 19 números acertados, 8 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$40.235,24. Dezenas sorteadas: 01, 02, 05, 12, 17, 20, 25, 33, 41, 49, 54, 55, 59, 60, 65, 70, 81, 84 93 e 99. O concurso 2066 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 35 milhões para quem acertar hoje as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, no horário de Brasília, em Ribeirão dos Índios, no estado de São Paulo. 6 horas e 34 minutos. Esportes. A terça-feira foi de muito futebol. Na Libertadores, o Grêmio foi derrotado pelo Estudiantes por 2-1. Agora, o Grêmio precisa de uma vitória por 1-0 em casa, que estará classificado para a próxima fase por causa do gol qualificado. Os argentinos jogam pelo empate ou até por uma derrota de 1 gol, caso faça tento em Porto Alegre. Se o tricolor também vencer por 2-1, a decisão da vaga será nos pênaltis. Na Copa Sul-Americana, com um show de bola, o Atlético do Paraná foi ao Uruguai e goleou o todo-poderoso Peñarol por 4-1, garantindo sua classificação para as oitavas de final da competição. Na Série B do Campeonato Brasileiro, em atuação desastrada jogando em casa, o Paysandu foi goleado pela Ponte Preta por 4-1. No outro jogo, o Avaí fez 1-0 no Vila Nova de Goiás. Amistosos internacionais. Real Madrid 2, Roma 0. Chelsea 0, Lyon também 0. Liverpool 3, Torino 1. Os jogos desta quarta-feira. 19h30, Campeonato Brasileiro, Ceará e Santos. No mesmo horário, pela Taça Libertadores da América, Boca Juniors e Libertad. 21h45 tem Flamengo e Cruzeiro. E ainda Colo-Colo e Corinthians. Agora 6h36. Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou em queda nesta terça-feira, se deslocando do tom mais positivo de outros mercados acionários e com os investidores monitorando o noticiário político. O Ibovespa recuou 0,87% a 80.346 pontos. O dólar fechou em alta ontem. A moeda dos Estados Unidos subiu 0,91% a R$13,7667. Já o dólar turismo fechou negociado a R$3,91, sem considerar a cobrança do imposto sobre operações financeiras. As principais bolsas europeias não operam com sinal único nesta quarta-feira, com investidores concentrando-se em notícias de balanços e do comércio global. Após a alta de ontem nas praças da Europa e também em Nova York, vários mercados oscilam perto da estabilidade com pouco fôlego, enquanto no câmbio o euro teve leve baixa e a libra recua mais em relação ao dólar, de olho nas possibilidades para a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. A Receita Federal abre hoje consulta ao terceiro lote do imposto de renda. Instituições somam 3,46 bilhões de reais. Consultas poderão ser feitas a partir das 9 horas da manhã, 8 horas Manaus, e valores serão pagos no dia 15 de agosto. O lote contempla 2,8 milhões de contribuintes. E vai sair hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país no mês de julho. Em junho, ficou em 1,26%, registrando alta em relação ao 0,4% de maio
maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 6h42. Os pagamentos do Fundo PIS/PASEP voltam a ser realizados aos cotistas a partir de hoje. No total, cerca de 23,8 bilhões de pessoas de todas as cidades que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988 têm direito a acessar os recursos até 28 de setembro, quando se encerra a janela do novo cronograma permitido pela legislação. A partir do dia 14 deste mês, o saque estará liberado para todos os cotistas, bastando que se dirijam às agências bancárias da Caixa, trabalhadores que atuaram na iniciativa privada ou do Banco do Brasil, trabalhadores que atuaram no serviço público. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que o país vai aplicar a tarifa de 25% sobre mais de 16 bilhões de dólares de um total de 50 bilhões de dólares em importações chinesas a partir de 23 deste mês. A medida é a segunda etapa do movimento de sobretaxação e tinha sido antecipada pela Casa Branca em meio à disputa comercial com a China, que busca reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com o país asiático. Meghan Markle, atriz e esposa do príncipe Henrique, duque de Sussex, no Reino Unido, foi proibida pela família real britânica de correr a maratona de Londres. De acordo com o site canadense Running Magazine, ela queria participar da prova para arrecadar dinheiro para a instituição de caridade World Vision, que ajuda crianças na África. Entretanto, foi vetada por questões de segurança. Amado Boldó, ex-ministro da Economia e vice-presidente da Argentina no governo de Cristina Kirchner, foi considerado culpado e condenado nesta terça-feira a 5 anos e 10 meses de prisão por corrupção em julgamento nesta terça-feira. O 4º Tribunal Federal em Buenos Aires decidiu que um acordo que Boldó fez para comprar uma empresa falida de impressão de dinheiro era incompatível com o cargo público. O político, segundo a acusação, ajudou a companhia a sair da falência em troca de uma participação acionária em 2010, quando era ministro da Economia. A Argentina não tem acampamento. A Argentina vota nesta quarta-feira um projeto de lei que visa legalizar a prática do aborto. Assim como o Brasil, que também discute a interrupção da gravidez nesta semana em audiências públicas no STF, o país é um dos muitos da América Latina que tem restrições à prática. O projeto de lei que legaliza o aborto em até 14 semanas de gestação será votado no Senado argentino após aprovado em junho pela Câmara dos Deputados. Até o momento, estima-se que os senadores que se opõem à nova lei sejam maioria, mas o resultado da votação ainda é incerto. Em todo o mundo, o aborto é legalizado em 63 países e amplamente permitido em outras 13 nações, segundo o levantamento do Center for Reproductive Rights, o ONG baseado nos Estados Unidos, que trabalha para influenciar a formulação de políticas públicas pró-aborto. Por outro lado, 124 países proíbem a interrupção da gravidez totalmente ou em poucas exceções. Ao menos 70 mil pessoas estavam desabrigadas nesta quarta-feira e recorriam a abrigos improvisados sem água potável e alimentos 3 dias após o terremoto que abalou a ilha indonésia de Lombok, informaram as autoridades. O forte terremoto ocorreu na noite do último domingo e matou ao menos 105 indonésios, segundo o boletim oficial. Uma semana após outro tremor deixar 17 mortos na mesma ilha turística. Esses números já foram atualizados e agora são 131 os mortos. O tremor provocou ferimentos graves em 236 pessoas, informaram as autoridades, acrescentando que faltam produtos básicos e médicos em Lombok. Entre os feridos há 7 estrangeiros, um dinamarquês, um americano, uma britânica, um francês, uma belga, uma tcheca e uma sul-coreana. Os esforços para evacuar as pessoas se intensificaram, mas ainda há muitos problemas sobre o terreno, disse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Sutopo Nugroho. As equipes de resgate seguem removendo os escombros dos prédios destruídos com a ajuda de máquinas e o número de vítimas pode aumentar. Mais uma do Gilmar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu ontem, terça-feira, ação penal em andamento na Justiça Federal do Rio de Janeiro, que investiga o empresário do setor de ônibus Jacó Barata Filho. No caso suspenso por Gilmar Barata Filho, foi acusado de tentar embarcar para Portugal com quantia de moeda estrangeira superior à permitida pela legislação brasileira. Segundo o processo, o valor era de 10 mil euros, mais de 2,7 mil dólares e mais 100 francos suíços. Tudo foi ignorado pelo Gilmar.
O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, também mandou arquivar por falta de provas a ação penal mais antiga da corte, que tinha como réu o senador Valdir Raupp, do MDB de Rondônia, após 15 anos de tramitação no STF. O processo estava no STF desde 2003, quando Raupp assumiu como senador e com isso passou a ter foro no Supremo. No ano anterior, neste processo, o parlamentar foi condenado pela Justiça de Primeira Instância de Porto Velho pelo crime de peculato. A Organização das Nações Unidas elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal no Brasil de não permitir o fechamento de fronteira no país. Em coletivo de imprensa em Genebra, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados ainda deixou claro que o número de pessoas saindo da Venezuela em 7 meses de 2018 já superou todo o volume registrado em 2017. O entendimento do Supremo em decisão da ministra Rosa Weber contraria a liminar do juiz federal Helder Girão Barreto, da Primeira Vara Federal de Roraima, que havia estabelecido o fechamento das fronteiras do país com a Venezuela. Na segunda-feira, a fronteira do Brasil com a Venezuela no norte de Roraima foi fechada pela Polícia Federal em decorrência da ordem de Girão Barreto. Mulheres nas urnas. A disputa pelo governo nas eleições de 2018 será apenas entre homens em 8 estados brasileiros. E nos outros 18 e no Distrito Federal, onde há candidaturas femininas, o número de homens é sempre maior. É o que mostra levantamento com 186 nomes confirmados após as convenções partidárias. São 160 candidatos para 26 candidatas. O Movimento Brasil Livre entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao Palácio do Planalto. O pedido do MBL é para que Lula seja impedido de registrar sua candidatura e, portanto, proibido de praticar atos de campanha, uma vez que evidentemente está inelegível. O processo está sob a relatoria do ministro Admar Gonzaga, que cuida de 3 casos relacionados à campanha do PT ao Planalto. Uma nova viagem do presidente da República, que deve acontecer na semana que vem, vai atrapalhar o esforço concentrado no Congresso Nacional. Temer avalia a possibilidade de ir ao Paraguai para participar da posse do presidente eleito Mário Abdo Benítez na próxima quarta-feira, dia 15. Com isso, os presidentes do Senado e da Câmara, Eunício Oliveira, MDB do Ceará, e Rodrigo Maia, do Democrata do Rio, respectivamente, devem automaticamente deixar o país para não se tornarem inelegíveis, já que ambos estão na corrida eleitoral deste ano. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira 3 medidas provisórias, 2 das quais são parte do acordo do governo federal com os caminhoneiros para encerrar a paralisação de maio. As propostas precisam agora passar pelo Senado antes de seguir para a sanção do presidente Michel Temer. Entre as medidas direcionadas aos caminhoneiros está a proposta que determina que a Companhia Nacional de Abastecimento Conab deve contratar pelo menos 30% dos serviços de transporte de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos. A contratação pela medida provisória será feita com dispensa de licitação. Os parlamentares também aprovaram a medida provisória que isentou os caminhoneiros de pagarem pedágios sobre eixos suspensos quando circularem sem carga. Os deputados aprovaram ainda a medida provisória que prevê indenizações para policiais rodoviários federais que trabalham durante a folga, a fim de atender a situações de emergência ou que precisem de grande mobilização do efetivo da remuneração. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. Foi classificado de importunação sexual praticar contra alguém sem autorização, ato libidinoso a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. A pena é de 1 a 5 anos de cadeia. A proposta ganhou força quando foram registrados casos de homens que se masturbaram e ejacularam em mulheres em ônibus. Um dos episódios de maior repercussão ocorreu em São Paulo. O texto aprovado ontem promove mudanças do Código Penal e agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Inicialmente, a proposta de origem do Senado previa somente o aumento da pena de estupro quando o crime fosse cometido por 2 ou mais pessoas, estupro coletivo, e a criação do crime de divulgação de cena de estupro. No entanto, ao analisar o projeto, a Câmara ampliou a proposta, levando o Senado a fazer uma nova análise. O texto eleva a pena para o crime de estupro em até 2/3 quando for cometido por 2 ou mais pessoas, ou seja, o estupro coletivo. A punição também aumenta quando o estupro é cometido com o objetivo de controlar o comportamento social ou sexual da vítima, estupro corretivo. Esse tipo de estupro é uma atualização do Código Penal a novas formas de violência. 6 horas e 51 minutos em Manaus.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Caixa e Banco do Brasil vão oferecer crédito consignado com garantia do FGTS. O que estampa a Folha de São Paulo? Bolsonaro propõe ensino à distância para combater marxismo e reduzir custos. O Estado de São Paulo. O governo vai mapear empréstimos dados a estados e municípios sem garantias da União. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Trabalhadores dos Correios entraram em greve contra a retirada de direitos e a privatização. Valor econômico. O brasileiro tem tendência a querer privilégios, diz general vice de Bolsonaro. Estado de Minas. Senado torna crime importunação sexual e divulgação de cenas de estupro. Jornal do Comércio no Recife. MEC repassa 296 milhões para pagamento de bolsas da CAPES. Fortaleza Diário do Nordeste. Caixa interrompe financiamento de sua linha mais popular para imóveis usados. Porto Alegre, 0 hora. Consumidores podem pagar 1,4 bilhão de reais a mais para cobrir prejuízo do setor elétrico. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Eduardo Silva e de Paulo Guerra. Difusora